Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos continuar falando de antibiótico. Dando continuidade na aula passada, hoje nós vamos falar dos antibióticos glicopeptídeos, vamos falar também dos agentes antibacterianos que comprometem a síntese proteica bacteriana, iremos falar dos agentes antimicrobianos que alteram a topoisomerase, que é uma enzima bacteriana, e vamos falar de alguns outros medicamentos que são antibacterianos, mas que por acaso não se enquadram nessas classificações. Então, vamos começar falando dos glicopeptídeos. Esses medicamentos, eles inibem a síntese da parede celular. Como que eles atuam? Então, para a formação da parede celular, a bactéria precisa desta cadeia aqui, composta por aminoácidos e também por resíduo de glicina. Mas para que esses aminoácidos e resíduo de glicina se liguem à parede celular, precisa liberar uma fração que nós chamamos de bloco de construção. Quando esse bloco de construção não é liberado, nossas bactérias, as bactérias, elas não conseguem construir a parede celular. Então, os glicopeptídeos, eles atuam aqui, inibindo a liberação desse bloco de construção, evitando, então, que ele seja adicionado à parede celular. Então, querendo ou não, eles vão evitar a formação da parede, a bactéria vai sofrer lise e vai levar à morte bacteriana. Então, esses medicamentos vão atuar principalmente contra bactérias gram-positivas e também são muito eficazes para as bactérias MRSA, MRSA. Essas bactérias são bactérias multiresistentes, são estafilococcus aureus resistentes à meticilina e eles têm uma resistência muito grande a vários outros antibióticos. Mas os glicopeptídeos acabam atuando, tendo uma ação eficaz contra essas bactérias. Nós temos como representante dessa classe a vancomicina e também a teicoplanina. Como esses medicamentos causam lise celular, então nós vamos ter uma ação bactericida. A vancomicina e a teicoplanina é pouco absorvida por via oral, então a maioria das vezes é administrada por via intravenosa. Porém, quando se tem uma infecção gastrointestinal, onde a atuação do medicamento é no intestino, que ele não precisa ser absorvido, pode ser sim recomendado vancomicina ou teicoplanina. Como efeitos colaterais, nós temos febre, rachas e também febrite no local de aplicação. Agora nós vamos falar dos antibióticos que atuam comprometendo a síntese proteica bacteriana. Nós temos algumas classes de antibióticos que atuam assim: as tetaciclinas, os anfenicóis, os aminoglicosídeos e também os macrolídeos. Vamos começar falando da tetaciclina. Tetaciclina, vocês já devem ter ouvido falar dela, É um grupo de antibióticos, tem até um que se chama realmente tetaciclina, mas nós temos vários outros que acabam entrando nessa classe. São antibióticos de amplo espectro de ação e eles entram facilmente, não tão facilmente, porque precisa de transporte ativo, mas eles conseguem entrar dentro do organismo, do micro-organismo, por transporte ativo. E eles vão inibir a síntese proteica, como eu já falei para vocês no slide anterior. Como que esses antibióticos vão atuar? Eles atuam aqui, competindo com o RNA
transportador da bactéria. Então, o que acontece? O RNA não consegue se ligar ao ribossomo e, consequentemente, não tem a síntese proteica. Por isso, é um medicamento bacteriostático. Não vai deixar a célula se multiplicar. Nós temos, como eu falei para vocês, vários medicamentos dessa classe, como, por exemplo, eu não coloquei aqui, doxiciclina, limeciclina, minociclina e também oxitetraciclina. Então, são alguns aí que atuam além, né, da tetraciclina mesmo, que também é dessa classe. Podem ser administrados por via oral ou parenteral, só que quando utilizado por via oral, e isso aqui, pessoal, é extremamente importante, ele complexa com cálcio, magnésio, ferro e alumínio. E, então, não deve ser ingerido com leite, porque não vai ser absorvido como deveria. Então, tem que cuidar muito com a utilização desses medicamentos. Recomenda-se ainda que os medicamentos sejam tomados longe de refeição, para não ocorrer essa complexação. Como efeito adverso, nós temos alterações gastrointestinais, principalmente diarreia, e também por causa dessa mania, né, dessa complexação que ele faz com cálcio, muitas vezes ele pode sim complexar com o osso e com os dentes em formação e causar deformações. Então, não é indicado para mulheres grávidas, não é indicado para crianças e também não é indicado para mulheres que estão amamentando. Os anfenicóis também são medicamentos que atuam inibindo a síntese proteica. Eles têm um amplo espectro de ação e atuam tanto em micro-organismos gram-positivos como gram-negativos. Esses medicamentos, eles atuam aqui, ó, no RNA, transportador. O que eles fazem? Eles inibem a transpeptidação desse RNA transportador, fazendo com que o RNA não consiga se ligar ao ribossomo. Consequentemente, nós vamos ter a inibição, né, da formação de novas bactérias. Então, ele vai ser um agente bacteriostático também. Beleza? Os anfenicóis, eles podem ser utilizados tanto por via oral como parenteral e eles têm uma concentração máxima no plasma em 2 horas. É amplamente distribuído tanto nos tecidos como no líquido, inclusive no líquido céfalo-raquidiano, ou seja, ele passa a barreira hematoencefálica. A meia-vida dele é de aproximadamente 2 horas, 10% dele vai ser eliminado de forma inalterada pela urina e pelo fígado nós vamos ter a inativação desses medicamentos. Como efeitos adversos, nós temos depressão grave da medula óssea, porque ele acaba também atuando em células humanas, não somente nas células da bactéria, inibindo, consequentemente, a produção de várias células do nosso organismo. Nós também podemos ter hipersensibilidade e alterações gastrointestinais. O medicamento mais utilizado dessa classe, um dos únicos, na verdade, atualmente, é o cloranfenicol. E ele, claro, vocês vão falar assim, professora, você falou da via oral e parenteral, mas ele também tem disponível colírio e pomada. Então, ele é bem utilizado aí para infecções no olho, como colírio. Pomada também, tem uma pomada para o olho. E vocês já ouviram falar daquela pomada colagenase, que é uma pomada, nossa, maravilhosa assim para cicatrização, de verdade, pessoal, uma pomada muito boa. Ela tem colagenase e tem cloranfenicol para auxiliar combatendo a bactéria. E a colagenase ajuda na formação de um novo tecido.
É uma pomada muito legal, se vocês quiserem pesquisar sobre ela, é bem interessante. Outra classe de medicamentos que interage inibindo a síntese proteica são os aminoglicosídeos. Então, pessoal, essa parte aqui de cima, ó, que é quase um círculo, nós chamamos de 50S. A parte aqui de baixo, nós chamamos de 30S. Esses medicamentos, os aminoglicosídeos, eles interagem com a porção 30S, fazendo com que ocorra uma leitura errada do RNA. Consequentemente, a bactéria, né, não consegue fazer a tradução correta do RNA e acaba, né, levando a uma não multiplicação da célula. Sendo assim, os aminoglicosídeos também são bacteriostáticos. Eles podem atuar em bactérias gram-negativas e algumas gram-positivas, mas as bactérias têm muita resistência a eles. Então, as bactérias conseguiram sofrer mutações e acabam sendo resistentes. Principalmente porque essa interferência é numa enzima, né, na parte 30S, numa enzima ali. Então, as bactérias mudaram a enzima e, consequentemente, o medicamento não tem efeito. Até vou deixar mais um vídeo para vocês assistirem nessa aula sobre resistência bacteriana. Não fui eu que fiz esse vídeo, mas é um vídeo bem ilustrativo, bem legal. Ele está em inglês, mas vocês pedem ali para o YouTube traduzir. É bem legal, bem interessante. Deem uma olhadinha lá. Nós também temos a administração deles por via intramuscular e intravenosa. Eles cruzam a barreira hematocefálica. A meia-vida plasmática varia de 2 a 3 horas. E a eliminação ocorre pelos rins. 50 a 60% vai ser eliminado de forma inalterada. Porém, esse medicamento tem um efeito adverso bem chato, que é ototoxicidade. Então, ele vai atuar lá na cóclea do ouvido e também no núcleo vestibular e pode causar vertigem, alterações auditivas, perda de equilíbrio e é bem ruim. Além disso, também pode causar nefrotoxicidade. Então, vejam, é um medicamento extremamente eliminado pelo rim. Se ele causa nefrotoxicidade e o rim para de eliminá-lo, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma grande quantidade de medicamento dentro do organismo. Isso vai fazer com que a ação tóxica dele, né, seja bem presente. Então, é um medicamento que não deve ser administrado para pessoas que têm problema renal. Como exemplo desses medicamentos, nós temos a streptomicina, a gentamicina, amicacina, tobramicina e neomicina. Tanto a gentamicina, quanto a neomicina, como a tobramicina tem pomada, tá? Além disso, nós temos colírio de tobramicina e gentamicina, que são bem utilizados na oftalmologia. Os macrolídeos também são medicamentos que vão atuar, né, inibindo a síntese proteica. Eles atuam também aqui na unidade 50S, vão inibir a translocação dessa subunidade e, consequentemente, o RNA transportador não se liga ao ribossomo. Nós temos outros medicamentos que atuam assim, como, por exemplo, o cloranfenicol. E isso faz com que eles sejam competidores um com o outro. Não vão atuar bem no mesmo local, mas acabam atuando nessa subunidade 50S e, consequentemente, não podem ser administrados concomitantemente. Nós temos como exemplo de ação, né, esses medicamentos atuam em bactérias gram-positivas. Podem ser utilizados por via oral e parenteral, não cruzam a barreira hematoencefálica, porém apresentam alterações gastrointestinais
e proporcionam a ação de infecções oportunistas. Por quê? Porque eles atuam bastante nas células que nós já temos, né, nas bactérias que nós já temos no organismo. Consequentemente, outras infecções acabam se aproveitando. Nós temos como exemplo a azitromicina, que vocês provavelmente conhecem, e a claritromicina e também a eritromicina, são medicamentos dessa classe. Claritromicina tem também colírio, pomada, pomada, e eu acho que tem uma pomada oftálmica, se eu não me engano, além de uso oral e parenteral. E nós temos ainda os antibióticos que alteram a topoisomerase. E o que é essa topoisomerase? É uma enzima DNA girase bacteriana. Se eu aumentar aqui para vocês, fica mais fácil de explicar. Então, o que acontece? Aqui nós temos o DNA bacteriano. A topoisomerase atua fazendo com que esse DNA ele fique no formato de supernovelo negativo. E isso faz com que esse DNA possa, então, ser transcrito e replicado. Então, ele precisa sofrer essa modificação para que ocorra a transcrição. A partir do momento que nós utilizamos um agente que atua inibindo essa enzima, não vai ocorrer a formação desse supernovelo. E isso faz com que a bactéria, né, não consiga se multiplicar. Esses medicamentos que atuam com esse efeito são chamados de quinolonas ou fluorquinolonas, porque elas apresentam um átomo de flúor. As fluorquinolonas, elas são divididas em dois grupos. Uma que tem amplo espectro de ação, um grupo, e outro grupo que tem pouco espectro de ação, pequeno, né, tendo atuação somente em infecções urinárias. Os que têm amplo espectro de ação são ciprofloxacino, levofloxacino, ofloxacino e norfloxacino. Então, eles atuam contra diversas bactérias. Provavelmente vocês já devem ter usado ou já viram alguém usar eles até para infecção urinária. Mas atualmente nós temos uma grande resistência a esses medicamentos. Então, os urologistas eles estão substituindo as prescrições. Normalmente eles estão prescrevendo para infecção urinária cefalexina agora, por causa dessas grandes resistências a esses medicamentos. Nós temos, como eu falei para vocês, um que tem pequeno espectro de ação, que é o ácido nalgíxico, que é utilizado aí para infecções urinárias. As fluorquinolonas, elas são bem absorvidas por via oral e se acumulam em vários tecidos, como rim, próstata, pulmão. A maioria não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, com exceção da ofloxacina, que penetra essa barreira e acaba atuando lá no líquor cefalorraquidiano. Esses medicamentos, na sua grande maioria, são metabolizados no fígado, sendo que o ciprofloxacino e o norfloxacino vai ser metabolizado no fígado, lá no citocromo P450. Ou seja, interage com diversos medicamentos. Qualquer medicamento que seja biotransformado lá vai interagir com o ciprofloxacino, não vai interagir com eles, mas, por exemplo, se nós utilizamos um outro medicamento que vai ser metabolizado lá no citocromo P450, quer dizer que tanto o ciprofloxacino ou o norfloxacino, quanto esse outro medicamento vai estar em uma grande quantidade no sangue, porque ele não está sendo metabolizado. Então, tem que cuidar muito na utilização deles para não utilizar com outro medicamento que atue nesse citocromo. Como reações adversas, nós temos efeitos gastrointestinais, erupção cutânea, cefaleia, tontura e muitos relatos ainda que, após a utilização de antibiótico,
acabaram tendo uma infecção secundária, por exemplo, por fungo. Por quê? Porque esses antibióticos também matam a flora normal do nosso organismo. Significa que o fungo, por exemplo, se aproveita, acabando aí causando uma candidíase, por exemplo, em mulheres, que é uma coisa muito comum. Na aula que vem eu vou falar para vocês sobre antifúngicos. Eu vou dar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre essa diminuição das bactérias na flora normal que proporcionam o aparecimento de fungos. Nós temos ainda outros antibióticos, porém que não se enquadram bem nessas classes que eu falei para vocês, como por exemplo o metronidazol. O metronidazol ele vai inibir a síntese do ácido nucleico e ele não vai ser utilizado somente como antibiótico, vocês já devem ter ouvido falar que eles também atuam como antiprotozoário. Contra bactérias, eles atuam em bactérias anaeróbicas, tá? Então vai ter um efeito maior nesse tipo de bactéria. A clindamicina, que tem uma ação bem parecida com os macrolídeos, que é muito utilizada, nós temos principalmente colírio, pomada oftálmica desse medicamento, é muito utilizado na oftalmologia. E, por último, nós temos a rifamicina. A rifamicina, ela vai atuar ligando-se e inibindo o RNA polimerase dependente de DNA. Consequentemente, a célula não consegue se multiplicar. E ela vai atuar tanto em células gram-positivas como gram-negativas. Então, pessoal, nossas aulas de antimicrobianos terminam por aqui. Na aula que vem, eu vou falar para vocês sobre medicamentos antivirais, antifúngicos e antiparasitários. São 3 aulas bem rápidas, mas eu vou dividir em 3 para não ficar muito cansativo, mas vão ser todas na próxima semana, na semana que vem, e serão a nossa última semana de aula. Daí na semana do dia 30, na semana do dia 30, nós vamos fazer aquela nossa revisãozinha básica e eu vou disponibilizar para vocês um questionário para finalizar a disciplina. Então, se preparem, deem uma boa revisada já nas aulas. Daí, semana que vem, eu mando as aulas para vocês e também a lista de exercício para que nós possamos fazer a revisão na semana do dia 30. E daí vocês fazem o último questionário da disciplina para nós finalizarmos ela. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato. Tenham um bom final de semana e até semana que vem.